O cliente digital, ele entende, ele participa, mas ele não sabe editar. E aí entra a maturidade do hoteleiro ou do empresário. Olá, eu sou o Luiz e nesse vídeo eu vou te explicar um pouquinho do que o cliente entende, em quais partes ele participa e também vou te explicar as partes que tu tem que ter maturidade para explicar para ele, porque ele não sabe editar. O cliente digital, ele entende algumas coisas. Ele entende a necessidade do vídeo, né? Ele sabe que isso é muito importante para o mercado dele, enfim, ele sabe que sem o vídeo, sem essa ferramenta a qual, né, a gente detém a parte da edição, ele não consegue tocar o negócio dele. Ele entende que ele entende sobre gravação, né? Por menor que seja a experiência dele, tá? Por menor que seja a experiência de qualquer pessoa hoje em relação a uma gravação, ou a possibilidade de ter um celular na mão que grava, né, que tem um áudio relativamente bom, facilita o caminho para quem quer gravar. Então as pessoas entendem um pouco, tá sempre gravando, tá acontecendo alguma coisa, tá num show, tá gravando, tá com um filho pequeno, tá gravando, tá numa festa de família, tá gravando. Então ele tem essa facilidade na questão da gravação também. Ele tem referência de outros vídeos, ele já vê vídeos na internet, ele já assiste, ele tá por dentro, ele vê muita coisa da área dele, ele vê muita coisa de outras áreas, de pessoas, de colegas dele, vamos dizer assim, alguém que já faz um lançamento, alguma coisa, trabalha com conteúdo digital, ele assiste esses vídeos, ele sabe como é que é o mundo dos vídeos. E como o teu cliente já começou, ele também entende um pouquinho de edição, né? Uma noção básica de edição, mas ele entende, né? Porque provavelmente o teu cliente chegou até tu, por quê? Porque ele editava, ele fazia lá no programinha que tinha alguns presets prontos, e aí ele já tem uma noção de corte, ele tem uma noção de juntar, né, uma parte na outra. Ele entende também como regular um pouquinho do áudio, enfim, ele tem uma noção básica de edição que deixa ele, vamos dizer assim, entendido daquilo que tu faz também. Alguns clientes também têm a noção de que pode inserir uma imagem, né, vamos dizer assim, uma foto, que ele pode acrescentar um vídeo em cima da fala dele. Então, existem vários tipos de clientes. Aquele cliente que não entende absolutamente nada, mas a maioria deles, né, por esse mundo digital, esse mundo dos celulares que gravam, ele entende sim um pouquinho daquilo que tu faz, e ele entende, uma outra coisa que ele entende da qualidade também. Ele pode não entender de números de qualidade, vamos dizer assim, pixels e tudo mais, mas ele tem noção de olhar no olho ali, de olhar para a cena e dizer assim, cara, isso aqui não tá com a qualidade boa, então ele também tem essa noção. E aí tu pode achar assim, Luiz, mas isso não é legal, né, o cliente entender e tal. Na verdade, claro, isso depende muito da forma que tu pensa, mas eu penso que quanto mais o meu cliente entende e mais qualidade ele quer, vamos dizer assim, não é chato que eu quero dizer, porque o cliente ele não é chato, mas ele é exigente. Quanto mais o teu cliente é exigente, é melhor para ti. Eu encaro dessa forma. Por quê? Porque eu preciso me esforçar. Eu preciso mostrar para ele que o que ele está recebendo de mim está ótimo, está ok. Ele está recebendo muito mais do que aquilo que ele consegue compreender, vamos dizer assim, né? Às vezes ele recebe o vídeo assim, nossa, e parece que o vídeo que eu entreguei não tinha tanta qualidade, mas agora tu está me entregando um vídeo que tem muita qualidade, né? Totalmente diferente. Então, o cliente exigente é importante. A gente não tem que encarar, eu vou falar sobre a maturidade ainda nesse vídeo mais pro final, mas a maturidade de tu entender que não é uma crítica, tu tem que encarar a crítica do teu cliente, do teu expert, do teu parceiro, de uma maneira boa. Tu tem que dizer assim, mas por que ele está tendo essa noção? Será que eu realmente estou errando ou será que ele teve uma percepção errada? Que base ele está usando? Então é muito importante também quando o cliente é exigente a ponto de criticar. E ele também vai participar de alguns processos na tua edição. Ele vai definir algumas coisas. Tem coisas que ele vai participar da criação contigo. Por exemplo, layout.
Pode ser que o primeiro layout tu vá mandar para ele um formato de layout diferente. E isso também é assunto para um outro vídeo, falando sobre layouts, né? A gente precisa se atualizar, olhar muito vídeo na internet também, tirar um tempo do dia para pesquisar novos layouts, pesquisar novos formatos, entender as ferramentas para oferecer um bom layout para o meu cliente, um layout diversificado para ficar mais aparente, mais com a cara dele, mais com a cara do mercado dele, né? Então, o layout o cliente vai participar, tu vai mandar para ele uma primeira prova, tu vai dizer, ele tem esse layout assim. Aí eu normalmente pego a identidade visual do cliente e aplico em cima desse layout, cor, né, a distribuição de cores, enfim, fonte, espaçamentos, né, distâncias, essas coisas eu sempre aplico para, enfim, ficar dentro da identidade visual dele. E aí tu manda para ele e vai dizer, não, Luiz, mas aqui eu queria que tivesse tal coisa, aqui eu queria que fosse assim, essa cor eu acho que vamos trocar, vamos fazer assado. Entende? Então isso ele já está participando da edição, porque não deixa de ser, né? Ele está participando do layout, então ele já está participando. Não, mas esse retângulo aqui eu não quero aqui, eu quero mais para cima. Então ele está participando aí também. E aí, como eu falei agora há pouco, que ele entende, então essa parte que ele entende, né? Algumas partes do que ele entende vão entrar na parte onde ele participa. Por exemplo, alguns cortes, guardadas algumas exceções, no final do vídeo eu vou contar uma historinha, mas não, Luiz, eu quero que tu corte onde eu comecei a falar sobre tal coisa, até onde eu falei tal coisa, eu preciso que tu corte porque essa parte vai ficar, enfim, deslocada dentro do meu Nutella. Então, ok, ele entende que é possível cortar e ele vai participar desse processo. Outra coisa, ele vai participar das headlines, do que vai escrito em cima. Então ele também participa disso. A inserção de imagens, né? Eu tenho isso, claro, gente, guardadas as proporções da contratação, tá? Eu tenho um padrão aqui de edição que tem um certo limite. O cliente quer inserir imagem, todo vídeo quer inserir imagem, todo vídeo quer... Então, peraí só um pouquinho, o orçamento é outro, porque eu tenho mais trabalho, lembra? Se tu não assistiu esse vídeo ainda, aqui na página tem esse vídeo falando sobre isso, né? Sobre a questão de contratação, que a primeira reunião de contratação, ela define todo o restante do teu contrato, né? Então, guardadas as proporções daquilo que foi contratado, você vai alterar ou não, né? Então, se o cliente entende que pode acrescentar uma imagem em cima, né? Uma foto ou qualquer coisa do gênero, ele vai te pedir, olha, eu quero que aqui acrescente. Se isso for contratado, tu vai acrescentar. E aí vem a junção dos Nutellas, né? Eu já falei sobre a questão de... que o Nuteleiro ele tem que fornecer o Nutella, fazer uma análise, mas quem define se o Nutella é bom ou não, se junta com um ou com o outro, é o expert, né? É o teu cliente, o teu parceiro. Porque é ele que entende do avatar, já falei sobre isso em outro vídeo, então dá uma procurada aqui na página que eu falo sobre isso, tá? Mas voltando ao assunto aqui da junção dos Nutellas. Então o cliente vai chegar lá e ele vai, como ele entende do todo do conteúdo, o que acontece? Ele vai chegar, ele vai assistir um vídeo, vai assistir 2, vai assistir 3, vai assistir 10, vai assistir 20, e aí ele vai perceber que de repente lá na análise dele, o Nutella 3 dá para juntar com o 12. Gente, por que isso acontece só faz sentido depois que tu assiste o vídeo. Porque quem detém o conhecimento, a expertise do assunto é o teu cliente. Por mais que tu queira entender e super entender e mega entender sobre o assunto do cara, ele tem anos de trabalho, ele tem anos de experiência. Então não tem como tu querer... fazer a mesma análise que ele. É claro que não acontece, isso não é recorrente, assim, não é uma coisa que acontece todo o tempo em todos os clientes. Mas eu tenho clientes que às vezes eu estou lá no Nutella 13, ele botou uma orientação no Nutella, juntar com o 12. Eu disse, caramba, como é que pode uma coisa tão longe uma da outra, né? Mas para ele fez sentido, compreende? Ele juntou o Nutella, fez sentido aquele Nutella, colocou uma head bacana, ficou massa. Então a junção de Nutellas, eles também participam. Né? Tu tem que deixar o cliente participar do processo para que seja assertivo até o final, vamos dizer assim. Né? Ele te fornece conteúdo, tu edita, e deixa ele participar de várias partes. Por quê? E ele não é deixar, mas é uma questão que é muito interessante para ti deixar ele participar, porque tu vai ser cada vez mais assertivo, analisando, mas aí tu quer entender por quê, vamos nem tava isso, não estava no roteiro, mas vamos tentar acrescentar uma outra parte aqui. Por exemplo, é interessante para ti, e aí tu vai dizer, mas por que ele quis juntar?
E aí tu pode pensar que seja por uma coisa, mas de repente é por outra. E aí tu vai dizer assim, olha, fulano, né? Fala com o teu expert. Olha, eu queria ver contigo se a gente pode marcar uma conversinha aí de uns, sei lá, 20, 30 minutos, só para eu entender como é que é essa tua junção dos Nutellas. Por que tu tá juntando? Por que tu juntou esse Nutella 3 com 12, por exemplo? Só para eu entender, para quando eu for nutelar, eu poder tentar fazer isso antes de chegar para ti. Entende? Isso é muito bacana. Lá a gente volta para o interesse, para a tua autoridade como nuteleiro também. Isso vai mostrar para o teu cliente o tamanho do interesse que tu tem em fornecer um trabalho cada vez melhor. Uma coisa que eu faço muita questão que o meu cliente participe é do processo, tá, gente? Porque o que acontece, tá? Isso vocês podem perceber, de repente, nos serviços que vocês compram, nos serviços que vocês adquirem, né, que seja uma coisa recorrente, serviços diversos, né, coisas que vocês já adquiriram, vocês podem, de repente, vocês vão perceber em alguma coisa relacionada a isso que eu vou falar. Às vezes, quando a gente não está presente para o processo todo, né, parece que está demorado. Parece que a pessoa não está fazendo o meu serviço, parece que eu contratei aquilo e ela pegou outro e está dando atenção para outro e não está dando atenção para mim, né? Para o meu material ou para as coisas que eu contratei. E o teu cliente pode ter essa percepção. E a gente aqui, do Mestre Nuteleiro, pensando nisso, né, que a gente também gostaria de saber mas por que não foi entregue ainda? Onde será que está? O que será que está acontecendo? Que, enfim, será que ele está mexendo no meu conteúdo? Será que não? Compreende? Então hoje, no nosso cliente aqui do Mestre Nuteleiro, por exemplo, diretamente, que compra de nós o serviço de edição, né? Ele participa do processo. Participa, vamos dizer assim, ele olha para o processo, né? É quase que como participar, porque ele sabe aonde está o processo, onde está o vídeo dele, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês está no meu treinamento. Mas eu vou explicar isso para vocês entenderem como que eu faço isso. Então hoje aqui dentro da empresa a gente trabalha com o Trello, né? Tem outras empresas que trabalham com Monday, enfim, trabalham de outras formas. A gente trabalha com o Trello porque fica muito aparente, fica muito fácil do cliente entender aonde está o material dele, né? Por exemplo, o material foi entregue, então ele não foi iniciado. Aí depois a gente tem a parte do raiz editado. Então a gente vai trocando isso de coluna para o cliente poder entender, que eles já editaram o raiz. Beleza, aí depois a gente tem uma coluna de extração de Nutellas, né? Então, quando o raiz estiver na coluna de extração de Nutella, eles sabem que a gente está extraindo Nutella para eles. Depois que a gente extrai o Nutella, aí a gente comanda para ele para verificação de heads. É claro que eu já falei sobre isso também aqui no canal, que a gente tem um canal de comunicação com o cliente, onde a gente avisa quando o material foi para verificação de heads. Mas se ele estiver acompanhando o Trello, ele já sabe que aquele raiz, por exemplo, está lá já para verificar head, os Nutellas já foram extraídos. E depois que tá em verificação de head, o cliente finalizou, ele entra para a legenda. Né? E aí ele entra para a legenda, então ele acompanha, ele sabe onde está. E depois da legenda, aí sim, material finalizado vai para a coluna final, que é onde a gente já entregou, já está com ele, já está na pasta. E a gente também avisa lá no canal de comunicação da nossa equipe e da equipe dele, né? Mas esse formato deixa o cliente muito menos ansioso, deixa o cliente muito mais presente para o processo. Ele sabe, o Luiz está legendando, então ele sabe que tem vários processos. E eu já falei aqui, vou falar de novo, no vídeo que eu falo sobre contratação, né, que a primeira reunião de contratação é muito importante, que todos esses detalhes eu explico para o cliente. Eu deixo ele presente que existe, que a legenda demora, né, que tem alguns processos que são mais longos do que outros. Então isso faz diferença. E ele participar disso é muito gostoso para ele, porque ele sabe, o Luiz está legendando, então eu sei que daqui 3, 4 dias o Luiz já vai me entregar isso aqui tudo finalizado.
Compreende? Então, essa parte de participação do cliente na questão processo deixa ele muito satisfeito. Uma coisa que eu não falei, que eu esqueci de falar, é que o cliente participa dos formatos também, né? Da decisão dos formatos, porque as redes sociais são dele. Então, ele sabe, eu quero Instagram, Luiz, quero YouTube, quero Facebook, quero LinkedIn, eu quero um formato para anúncio específico, quero cortar esse Nutella de 45 segundos, quero cortar em 3 de 15 para usar no meu Stories. Então, esse entendimento sobre os formatos, ele também participa. Enfim, tudo isso que eu falei, todas essas partes que ele participa, aqui no Mestre Nuteleiro, o cliente participa com a gente. Ele está sempre presente em todos os processos, esses que eu falei para vocês. Porque, enfim, só para deixar claro, tá? Que eu só vou ensinar aqui, só vou falar sobre assuntos que eu, Luiz e a minha equipe implementamos e funcionou para nós. Eu não vou vir aqui com uma teoria louca de que, não, tu tem que fazer um clique aqui, um clique ali, e cara, eu não testei. Não, eu vou fazer, vou testar, vou ajustar aqui primeiro. Se funcionar para mim, eu venho aqui, faço um vídeo e explico isso para vocês. Então, só para vocês entenderem que tudo isso que eu expliquei até agora são coisas que a gente aplica aqui dentro do Mestre Nuteleiro. E agora a gente entra na parte da maturidade do nuteleiro, ou enfim, do empresário, do produtor digital, do freelancer e tal. É claro que a gente sabe que essa maturidade vem com o tempo, exatamente como uma criança até se tornar adulto, ela passa por experiências até se tornar madura a ponto de não cair mais aquele tombo por causa daquele motivo, ou de não botar mais a mão no fogão porque se queimou, né? Tô dando exemplo da criança e do adulto, que fica muito aparente, né? Então, a questão do nuteleiro também, eu sei que depende muito da maturidade, do tempo de serviço às vezes, ou de experiências de negociação, ou de experiência na hora de resolver um problema. Então, eu sei que essa maturidade depende disso. Mas aqui, na parte de que o cliente, ele não edita tecnicamente, ele não sabe quanto tempo demora um processo. Às vezes, para ele é uma coisa simples porque foi um vídeo, é só o vídeo dele, né? Vamos colocar assim, tu aqui na produtora, na parte de Nutella, tu tem, sei lá, 10 clientes, né? E aí o que acontece? Tu tem que entrar no projeto, tem que ajustar, tem que exportar, tem que copiar, tem que jogar para a pasta do cliente. Então depende, ou até mesmo, não estou nem falando de repente nem de processo. Vamos pensar da própria edição mesmo, tá? Teu cliente vai chegar para ti e ele vai te pedir coisas que, cara, de repente até de rir, né? Porque provavelmente se tu já é produtor digital, já é editor, enfim, tu sabe, tu já deve ter passado por isso. Teu cliente chega e pede para ti uma coisa que ao tom dele falar, parece que pô, tá me pedindo uma coisa dessa, pô, achando, com o tom que tu tá falando, parece que é tão simples, né? Mas não é. E aí o teu cliente, ele não tem o entendimento técnico. E é aí que entra a maturidade do nuteleiro. Né? Entra a maturidade para tu explicar para ele o que é aquilo que ele está te pedindo. Ele não entende esse processo feito na prática, né? Às vezes a gente pega isso num programa pronto lá de celular, que em um clique as coisas saem prontas, até mais do que isso, né? Um exemplo que eu vou te dar aqui é que a maioria das pessoas foi apresentada ao mundo digital de que em um clique as coisas acontecem. E a gente sabe, quem trabalha com computador, trabalha com a tecnologia, software e tal, a gente sabe que as coisas, de repente, nem todas as coisas, vamos dizer assim, porque algumas acontecem realmente num clique, ou num clique arrasto, às vezes as coisas acontecem, mas precisa do entendimento técnico, precisa da experiência do nuteleiro, da pessoa que trabalha com o software já, mas o cliente foi apresentado ao mundo digital a um clique e as coisas acontecem. E às vezes não é assim. E aí vem a tua maturidade para explicar para ele. E aí também tem uma outra coisa, que depende, né, daquilo que foi contratado. Às vezes o cliente é relativamente novo, tem um mês ou dois, ele chega lá e não lembra do contrato e ele quer te pedir outras coisas. E aí se isso não está no cronograma, se não está no contratado, não tem por que tu fazer. Mas também não é assim, pô, isso aí não foi contratado, eu não vou fazer porque isso aí não foi contratado. Cara, ponto. Aí a gente já vai ter um estresse, já vai ter um problema, porque o teu cliente não entende. E quem entende de edição é tu. E tu tem que chegar para ele e explicar para ele de uma maneira que faça com que ele entender, em palavras simples, para ele conseguir compreender aquilo que tu está falando. Né? Compreender o processo, explicar detalhado para ele.
Seja gentil, seja educado, use palavras certas. Se tu vai mandar uma mensagem para o teu cliente, leia e releia essa mensagem, porque às vezes a gente está mandando furioso ou a gente está mandando até uma mensagem, estou mandando de uma forma mais, estou mais calmo, também não estou estressado com a situação, mas ele vai receber isso com o humor que ele está do lado de lá. Então você use palavras que vai deixar ele mais confortável, que não vai ofender ele ou vai agredir a inteligência dele, ou qualquer coisa do gênero. Porque às vezes, como eu conheço o mundo dos editores, às vezes muitos editores acham que, não, eu sei muito, eu entendo muito. Ótimo, que bom, Fê. Fico feliz por ti, que tu sabe muito. Mas tem a questão também de que tu precisa entender pro lado de lá, porque tu tem um contrato. O meu raciocínio é sempre esse, tá? Contrato. Tu tem um contrato, vamos supor assim, tu tem um contrato de 6 meses, isso acontece no segundo mês. Quanto tempo de contrato tu tem? Tu tem mais 4 meses de contrato, 4 meses e meio mais ou menos, né? Se isso acontecer no meio do segundo mês. Tu tem mais 4 meses e meio de contrato. E aí, como é que vai ser? Teu cliente vai ficar chateado os outros 4 meses? Como é que vai ser essa relação que tu vai ter com ele? A gente precisa ponderar isso também. Chegar lá, a tua maturidade é de analisar o todo. Pô, será uma outra... Assim, ó, uma coisa que me veio agora, não estava nem no roteiro. Ficou chateado, ficou brabo. Não, cara, caramba, meu. Não quero responder esse cara tá louco. Faz o seguinte. Para, respira e amanhã eu respondo isso. Pensa com mais calma no que tu vai falar para ele e amanhã tu responde para ele. Vai ser melhor para ti, vai ser melhor para ele, vai ser melhor para a relação de vocês. Por esse contrato que vai levar mais alguns meses para tu não chegar e ficar lá no terceiro, quarto mês, o cara já começou a te pedir outras coisas e aí começa a ser chato e aí começa a ser exigente de coisas que não estão no contrato e aí começa a falar mal de ti, cara. A gente não quer isso. A gente não quer isso, a gente quer ter uma boa relação. Sabe por que tu quer ter uma boa relação? Que tu vai assistir todos os vídeos desse cara. E aí tu vai fazer um serviço, vamos dizer assim, um serviço merda. E aí tu vai fazer um serviço merda porque tu não soube se relacionar com o teu cliente. E aí esse serviço merda vai acontecer o quê? Ele não vai te indicar, ele vai falar mal de ti, ele não vai renovar o contrato contigo ou vai até querer quebrar com o contrato. Enfim, tô querendo dizer aqui que a maturidade do nuteleiro, a maturidade do empresário, na hora de falar com esse cliente que ele tá te pedindo uma coisa que ele não entende, tu precisa ficar presente, isso precisa ser consciente para ti, que o teu cliente ele não entende. E se ele não entende, tu precisa explicar para ele de uma forma simples. E a tua maturidade vai mostrar para ele, para o teu cliente, o quanto ele precisa de ti. Entende? Porque ele vai ver, pô, o cara me explicou, me ensinou isso aqui, eu não sabia, pô, olha quanto trabalho ele tem para fazer uma ação dessa. Pô, ele ajustou um formato de edição para que eu pudesse comprar dele. Compreende isso que eu estou falando? Vai dar uma percepção para o teu cliente. Pô, o cara é profissional mesmo, olha só. O cara é centrado sobre me explicar, ele podia ter perdido a paciência. Né? Dependendo de quem é teu cliente do lado de lá, às vezes é um cara que não sabe, realmente não entende nada de edição e está te pedindo uma coisa totalmente fora, mas ele teve análise. Pô, o cara me explicou bem, né? Tirou tempo para me explicar. Então ele vai ter uma visão tua diferente do que tu responder todo rabugento, todo sem paciência. E aí o que acontece? Ele vai dizer, pô, o cara quase me mandou para aquele lugar. Entende? Como é importante ter essa maturidade. E agora, para finalizar esse vídeo, eu quero contar uma história, a história do infeliz. Eu fiquei chateado, né, com a pergunta, com a solicitação do cliente. A cliente falou, né, dentro do vídeo, eu falo infeliz no vídeo, mas eu quero que tu tire só a parte do e deixe só o feliz. Não tem como. Como é que eu vou fazer esse corte? Esse corte vai parecer muito estranho, né? Vai ficar muito, sei lá, desengonçado, né? Tu vai cortar uma frase no meio, aí mesmo que realmente não vai fazer sentido, né? E eu, na hora, eu fiquei meio rabugento, assim, eu não tava num bom dia, devia ter deixado pro dia seguinte, né? E aí falei, cara, não é possível. E aí depois a pessoa me disse, não, olha, eu não quero que tu corte o in do feliz na hora que eu falo. Eu só quero que tu corte isso na parte da legenda. Só tira dali o in.
né? Que a pessoa normalmente vai estar lendo essa legenda, então pelo menos essa parte eu posso consertar, já que eu falei errado no vídeo. Então a pessoa foi super serena comigo, né? E eu devia ter esperado, claro que eu não fui mal educado nem nada, mas eu fui reto, né? Fui um pouco mais seco na hora de falar, então não é legal, não é bacana, o cliente não entende, ele não sabe tecnicamente como é que é isso. Então acaba que tu precisa dessa maturidade e às vezes, Luiz, mas nem sempre eu vou conseguir. Cara, tranquilo, de boa. Nem todo mundo é centrado o tempo todo, ninguém tem uma inteligência emocional a ponto de estar 100% do tempo controlado, a ponto de dizer assim, não, pô, não vou me estressar nunca, eu não vou ficar chateado com uma pergunta ou com uma solicitação nunca. Cada um, todas as pessoas têm os seus limites, né? Mas o que eu quero passar aqui... Respira fundo. Se tu vê que tu não vai conseguir responder de uma forma centrada naquele dia, espera pro dia seguinte que tu só tem a ganhar. Com certeza tu só tem a ganhar. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, né? Tô muito feliz que tu tenha ficado até aqui. Se tu ficou até aqui, eu vou te pedir, se tu tá no YouTube, se inscreve no meu canal, né? Se tu tá no Facebook, curte a minha página, e se tu tá no Instagram, me segue, porque eu sempre vou publicar novos vídeos. E o meu intuito é trazer mais produtores digitais, produtores de vídeo para o mundo digital, trazer mais freelancers para o mundo digital. Por quê? Porque esse mundo a gente precisa de nuteleiros, editores que se tornem nuteleiros bons, que sejam pessoas íntegras, sejam pessoas que se importem também com o mundo do cliente e não olhem para o próprio umbigo só. Tá? Então, se tu tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se não quer deixar nos comentários, me manda no inbox, né? Se tu tá no Face, se tu tá no Instagram ou se tu tá no YouTube, independente, manda para mim que a tua dúvida pode ser de muitas outras pessoas e de repente ela vai se tornar um vídeo aí e vai sanar a dúvida de muitos outros produtores aí. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!